Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muita boa madrugada para você que está assistindo esse vídeo, independente do horário. Eu sou o Eduardo Henrique e, bem, hoje era para eu postar um vídeo fazendo análise do episódio 8 de O Segredo na Floresta, que, para quem não sabe, eu estou reassistindo O Segredo da Floresta e Ordem como um todo para produzir vídeos, fazendo análise e tal, comentando, né, sobre a sessão. E também para ter mais conteúdo, né? Já que eu faço vídeo todos os dias sobre ordem paranormal. Sim, vídeos diários. E ontem à noite eu estava conversando com um grupo de amigos e eu puxei um assunto junto com eles, né? Nós puxamos um assunto que me fez pensar muito, que eu acho interessante produzir um vídeo a respeito, né? Comentar a respeito, que é sobre as mortes de ordem paranormal que tem esse resquício de sentimento de injustiça, sabe? Principalmente de sentimento de ser uma morte onde o player não tem muito o que fazer, tá ligado? É, ou, como algumas pessoas falam, mortes roteirizadas, né? Vamos lá. A gente, em ordem paranormal como um todo, a gente tem inúmeros exemplos. Vamos para o mais recente. A morte do Dalmo, que é uma morte onde eu lembro de ver recentemente o Stefano comentar naqueles vídeos de entrevista, né, que ele dá pro Play-Ray, comentar sobre a explicação do porquê o Dalmo morreu, né? Toda aquela questão que aconteceu lá dos vampiros aparecendo lá no circo e matando, dando insta-kill, tanto no Alê quanto no Franco. E eles justificando que teria como o Henry e o Dalmo saírem daquela luta. Mas aí a justificativa na minha opinião, não é muito boa. Porque o Stefano comenta que os dois personagens teriam que fugir. Assim, vamos ser sinceros, nem Dalmo, nem Henry iriam fugir daquela cena. Tipo, não tem como. Eu acho que é uma falsa opção. Eles armaram uma falsa opção e meio que o Dalmo foi coagido a morrer, tá ligado? E aí a gente já começa o debate nisso aqui. Você que tá assistindo esse vídeo, você acha que o que eu tô falando faz sentido? Porque a minha linha de raciocínio, enquanto conversava com meus amigos, eu fui entendendo que a gente tem muitos casos de mortes onde é mais o mestre que coagiu do que de fato o personagem teve atitudes. Vamos lá. Um outro exemplo muito falado e que eu particularmente, até os dias de hoje, eu não sei mais o que pensar direito, mas que eu ainda acho injusto, é a morte da Liz. A morte da Elizabeth, na minha opinião, é uma das mortes mais com gosto amargo que se tem. É uma cena muito foda, assim, uma das melhores cenas em questão da interpretação da Bagi, do Gal, do Joey, tá ligado? É muito foda. Mas você que acompanha o RPG ali, tanto no ao vivo ou agora mesmo gravado, o sentimento é muito provavelmente próximo de injustiça, né? E o próprio Gal fala, né? A marca do Gal, injustiça, né? Mas pra mim é uma injustiça que ela não é legal. Ela só vai pra um lado onde a Liz morreu de uma forma que me deixou mais frustrado do que tudo, tá ligado? Eu vejo gente tentando justificar essa morte da Liz, falando que, por exemplo, tinha como o Joey resistir àquele teste de poder que ele fez lá, e acabou, mas ele não passou e acabou entregando a espada pro Gal. Eles tinham que chegar, né, 45 minutos. É, eles tinham aquele timer lá enquanto eles estavam fazendo aquele Enigma do Medo da, da degolificada, né? Então eles tinham aquele timer de 45 minutos, mas assim, eu não sei se tinha como realmente o grupo terminar tudo aquilo em 45 minutos, sabe? Novamente, entra nesse meu argumento que eu tinha falado do Dalmo, de falsa opção, sabe? De falsa escolha. E, sei lá, eu ainda acho, hoje em dia acho um pouco menos, mas eu ainda acho a morte da Liz uma coisa, nossa, não tancável, não tragável, tá ligado? E outra morte, que essa daí eu acho que
ela faz sentido, mas eu entendo o argumento que a galera fala, que é a morte do Kaiser. A morte do Kaiser, ela é, pra mim, uma das mortes mais fodas, assim, de Ordem. Assim, a morte do Kaiser, a forma como ele se sacrifica, aquela cena do Calango, né, gritando cinerária e fala e foda-se, tá ligado? Aquilo é muito foda. É muito foda. Mas, pô, cara, a partir do momento que ele pegou o ritual de cinerária, o personagem que pegasse o ritual tava pra morrer. Basicamente era isso. Tava pra morrer. Ele não sabia, mas ele se fudeu, tá ligado? E foi o Kaiser, o escolhido a pegar o ritual de cinerária. Calhou que tematicamente o ritual fez sentido com o personagem, combinou muito com o personagem, foi legal, tá ligado? E a cena dele morrendo no cinerária é muito foda. Mas vamos ser sinceros, ela, pra mim, ela foi tão foda que durante um bom tempo ela mascarou esse sentimento de injustiça também, de, mais uma vez, temos uma morte onde o mestre deixou o personagem não ter escolha. E não teve. Porque o Kaiser não teve escolha. Ou era ele fazer o ritual de cinerária e ficar com o Kia e morrer, ou simplesmente era ele tentar fugir com a chance de todo mundo ali em volta morrer. Obviamente que ele iria fazer o cinerário. Óbvio que ele iria proteger a rapaziada ali. Então, pra mim, fica esses três exemplos assim mais absurdos, tá ligado? Em primeiro lugar, pra mim, de mortes mais injustas e com esse gosto ruim é a Liz. Em segundo lugar, para mim, fica o Dalmo, porque essa explicação que o Stefano tinha dado pro Play-Ray após essa sessão onde aconteceu a morte do Dalmo, é, é uma explicação que pra mim ela é uma falsa opção, porque eu não imagino nem o Dalmo, nem o Henry saindo correndo ali do circo, tá ligado? Fugindo dos vampiros. E outra, o Dalmo tava com pouca vida, tá ligado? O Dalmo tava com pouca vida, tava todo mundo muito fudido ali, e os caras mandam logo os vampiros ali. Matou o Ale e o. e o Franco insta-kill. A luta já começa com o Raziel matando o Franco. E outra, tem um Raziel ali no meio também. Tipo assim, é muito quebrado, cara. É um bagulho muito injusto. E eu acho que esse é um artifício de roteiro de Ordem Paranormal que tem um vício que eu particularmente não gosto, que é tirar a agência do player de escolher se ele vai ou não se sacrificar. Porque nesse mesmo universo de Ordem, temos duas mortes que é o oposto de coagido, forçado, de sem escolha. É o oposto. A do Joey e a do Thiago. Vamos lembrar, gente, recapitulando. A morte do Thiago Fritz, ela é foda pra caralho, porque ela é um sacrifício. Ela é foda pra caralho porque o Thiago escolheu se sacrificar. A situação ali teria como, por exemplo, o Thiago só tentar ir pra cima na bala. Mas fazia tanto sentido pro personagem pegar o explosivo e ficar segurando o detonador na mão pra se explodir junto com o Deus da Morte, que, sabe, a cena dele morrendo é muito pesada, mas é muito bonita, porque é uma cena que faz sentido e coerência com o personagem, tá ligado? E é isso. Agora vamos pro Joey. Cara, não tem como. A morte do Joey, pra mim, é uma das mortes mais fodas de todas também. É, é um dos motivos que faz, pra mim, Calamidade ser a melhor temporada pra mim. Sendo bem honesto, eu sei que Calamidade também não é. Tem duas sessões ali de Calamidade que não são boas, né? Que são as sessões dos scriptas, que eu particularmente não gosto. São sessões muito baixas. A primeira sessão dos scriptas só é boa porque justamente o Joey aparece, tá ligado? Mas a morte do Joey pro Kian, essa também foi por escolha. O Joey poderia evitar, mas não, ele só agiu, o Luba agiu como o Joey agiria. Foi pra cima do Kian, foi principalmente vencendo o Kian mentalmente. Joey morre, mas logo o Kian é detido. E mesmo com o Joey morrendo, Calamidade termina com esse sentimento de esperança, de que finalmente a Ordem tá vencendo.
Então, assim, esses três exemplos que eu falei, Lis, Dalmo e Kaiser, são os exemplos que eu tenho assim mais recentes assim, que enquanto eu estava conversando com meus amigos, eu lembrei, a gente lembrou juntos e faz sentido, tá ligado? Pra mim, eu acho que são três mortes que não são muito tragáveis. Em primeiro lugar, a da Lis, em segundo, do Dalmo, em terceiro, do Kaiser. Eu acho que, infelizmente, é um artifício de roteiro ou de escolhas mesmo do mestre muito, sabe, meio fraco e principalmente, tá ligado? Eu senti que especificamente no caso do Dalmo, ali em Hexatomb, naquela cena do circo mais em específico, foi o lado que Ordem hoje em dia ele não é só RPG. Ele também tem seu lado cinematográfico, seu lado ultra, é, né, artístico mesmo, mas especificamente ele é um entretenimento comum, assim como, tipo, a mais do que tudo, né? É um RPG, mas também é um evento, é uma mídia. Então eu senti que essa cena do circo ela foi mais realmente é, mais ação, ou seja, foi mais um plot twist do que de fato RPG mesmo. Não teve muito gaming, teve mais a parte dos, plot, toma, ó, o Ale morre do nada, rapidamente pro Zéfiro, acho que é Zéfiro o nome daquele cara meio cachorro, e o Raziel mata instantaneamente o Franco, tá ligado? Eu acho que foi muito mais um lado de produção mesmo, sabe? Audiovisual do que de fato um lado RPG. Acho que nesse momento fala mais alto esse lado de entretenimento do que o lado do RPG. E pra mim, a morte do Dalmo, ela é muito foda. A arte dele morrendo, né? É muito foda e tal. Mas ainda assim, é esse sentimento de, putz. Porque também tem outra coisa, gente. Vamos lembrar que o Abelha, ele não estava entendendo muito bem como funciona a ficha, como estava funcionando a ficha, o sistema. Ah, mas o Selbit mestrou umas sessões antes só por abelha, para ele se adaptar. Mas ele precisava de mais mestragem. Claramente o abelha precisava de mais tempo se adaptando ao sistema. E isso não ocorreu, tá ligado? Tipo, eu sei que tem muitos outros players que nunca haviam jogado RPG na vida e que jogaram em outras campanhas de Ordem e se deram muito bem, tá ligado? Mas no caso do Dawn, em Hexatomb como um todo, eu acho que ele precisava de mais tempo, né? O Abelha precisava de mais tempo para se adaptar ao sistema, porque, por exemplo, em Sinais do Outro Lado, eu acho que o Murilo, né? Ele nunca havia jogado RPG. Se eu não me engano, também era isso. Mas ele também passou por muitas dificuldades ali. Vamos lembrar, né? Sinais do Outro Lado, ele também passou por dificuldades e tal. Mas Sinais do Outro Lado, não tem a importância, por exemplo, né, cronológica dos acontecimentos, assim, da seriedade, né? Tem importância, né? Só pra deixar claro. Sinais do Outro Lado é uma temporada importante para a lore. Mas a gravidade de Hexatomb é maior. Entende o que eu tô querendo falar? Que é tipo, Hexatomb realmente são agentes da Ordem que estão ali para resolver o Hexatomb, para não deixar ele acontecer, em teoria, tá ligado? E em Sinais do Outro Lado é só um grupo de amigos, tá ligado? Que estão ali combatendo o paranormal, mas não são da Ordem, estão no canto deles, tá ligado? E aí, eu acho que o Abelha precisava de mais preparo, sabe? Eu sei, é fácil, é muito mole criticar o Selbit e fazer uma crítica não saudável, mas no meu caso é realmente uma crítica saudável, é uma crítica construtiva. Eu acho que precisaria realmente mais de tempo para o Abelha se adaptar ao sistema, porque, pô, naquela luta contra o Mosto, o Dalmo, ele poderia ter matado o Mosto mais rápido, sabe? Ele poderia ter combado mais. Mas ele. Não, a abelha não tava se adaptando ali, não tava conseguindo fazer o bagulho. Mas basicamente é isso, sabe? E eu acho que essas questões disso, agora a gente sai um pouco de ordem como o debate, né? E aí eu vou indo pro lado da mestragem. Eu não sou mestre de RPG, eu não mestro, mas se tem uma coisa que eu não gosto, e agora falando enquanto player de RPG, é de ter um personagem
E aí eu tô jogando uma mesa e o meu personagem claramente morre de roteiro. Roteirizado. Mortes roteirizadas, pra mim, é que nem essa do Dalmo, que tem muito essa vibe pra mim, principalmente a da Liz e a do Kaiser, são mortes que elas dão mais um sentimento de putz, mano, isso foi muito injusto. Isso não foi legal, tá ligado? Do que realmente um sentimento de, ah, faz sentido, tá ligado? Porque como eu dei o exemplo, a morte do Thiago e do Joey, elas são muito tristes, mas você entende que é isso. Os personagens fariam isso, tanto que fizeram. Mas os outros três exemplos, é isso. E esses três exemplos foram que eu lembro, tá ligado? Provavelmente deve ter outros casos, né? Porque, né, Ordem é gigantesco, tem quase 400 horas só de sessão. Mas, bicho, sei lá, eu tenho esse sentimento e você? O que que você especificamente acha sobre isso? Você acha que eu tô brisando muito, que eu tô falando merda, que eu tô certo, tô errado, que tem algum ponto que você discorda e tal? Comenta aí nos comentários, mas só pra deixar claro, o meu intuito não é lançar rage bait, eu não quero fazer rage bait aqui, não tô querendo é, sabe, criar briga nem nada. É só realmente um debate tranquilo a respeito desse tema, porque ontem eu passei tanto tempo conversando com meus amigos especificamente sobre esse assunto, que eu queria trazer esse debate para cá, aqui pro meu canal. E então assim, é, comente aí nos comentários o que você acha. É, mas com educação, com respeito, porque se você for mal educado, tu vai ser arrebatado. Mas é isso. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Espero que tenham entendido minha linha de raciocínio, tá? Esses vídeos que eu faço são sem roteiro, são totalmente no improviso. Então espero que você tenha entendido o que eu quis dizer. E é isso. Obrigado. Até amanhã. Muito provavelmente amanhã sai a minha análise sobre o episódio 8 de O Segredo na Floresta, né? O episódio do Eu Nunca. Então, se você quiser ficar aqui para assistir amanhã, aqui no canal, né? Para assistir amanhã a análise, você é muito bem-vindo, tá? Obrigado e até mais.